Os produtores, treinadores e participantes não pretendem oferecer qualquer tipo de conselho profissional, seja médico, psicológico, terapêutico, religioso ou qualquer outro aos espectadores. Por favor, procure a ajuda de conselheiros profissionais apropriados, de acordo com a avaliação das específicas informações, opiniões, conselhos, avisos ou outros conteúdos. Parte da renda de A Resposta será doada a instituições de caridade e sociedades sem fins lucrativos que contribuem para fazer um mundo diferente. Mensagem prévia. As pessoas que se reúnem com um propósito têm um enorme poder. Assista uma mensagem especial logo após o filme sobre como aplicar os princípios na sua vida, na sua comunidade e no seu mundo. E agora, a resposta para absolutamente tudo. O que você quer na sua vida? Quem sou eu e por que estou aqui? Quem é você? Por que está aqui? Quem é você? Como eu posso produzir felicidade na vida quando eu não estou feliz? Por que algumas pessoas sofrem quando aparentemente outras não? Como recuperar a experiência do amor com o meu parceiro ou com meus colegas de trabalho quando na verdade não é o que eu estou sentindo? Qual é o objetivo disso tudo? Vivemos nossa vida a esmo ou planejada, por acidente ou por escolha. A resposta para absolutamente tudo explora as questões fundamentais do que é preciso para viver uma vida plena e satisfatória. Você deve estar assistindo e se perguntando, mas o que é isso, afinal? O que é que eles estão querendo fazer com este filme? Estão tentando fazer um filme melhor sobre o segredo? Estão tentando nos revelar o verdadeiro segredo? Bom, francamente, não estamos fazendo nada disso. Estamos fazendo um trabalho que fala por si próprio. O que estamos tentando fazer é usar o conhecimento obtido através da experiência e colocá-lo num contexto que permita você alcançar uma verdadeira realização. Estamos criando distintas possibilidades para você, mas elas são bastante específicas. São muito rigorosas e exigem muita disciplina. E para que elas sejam poderosas, elas devem ser assim. Uma das maneiras de começar a jornada é prestando atenção à conversa que você tem com você mesmo e assim observando suas próprias reações e os seus julgamentos automáticos e as crenças despertadas. Enquanto assiste, você está olhando através dos seus filtros, da sua perspectiva de vida. Então, tudo que está ouvindo, tudo que eu digo, tudo que qualquer outro diga, na verdade, é você ouvindo através dos seus filtros. Ou seja, não dá para ouvir de outro jeito, senão do jeito que você acha certo. Como seres humanos, nós queremos estar certos em relação àquilo que acreditamos. Se você pensar bastante, realmente acreditar, você vai conseguir juntar evidências disso. Você só vai perceber aquilo que está buscando. E de todas as coisas que estão acontecendo, você vai... É como um radar. Vamos captar as coisas que comprovam o que nós já filtramos. Se você quiser estar certo sobre o que acha que está certo, é isso que você vai ouvir. Mas se você quiser achar o que há de errado, então vai encontrar tudo que há de errado. Se eu perguntasse a você e dissesse, você quer estar sempre certo? E você dissesse para mim, não, eu não quero. Então eu dissesse, claro que sim. E você diria, não, você nem me conhece. Então, ficaria claro para você que o que você quer nesse momento é estar certo quando diz que não quer estar com a razão. Quando acontece isso, você não ouviu uma só palavra que foi dita aqui. Você está trazendo a sua própria interpretação pronta para o que está sendo dito. Ora, esse é o primeiro passo para a transformação e a consciência. Nada na sua vida acontece fora de você. E é você quem dá sentido a tudo. E o sentido que você está dando agora só fará sentido se você souber que é você quem dá a direção. Sem isso, não há conversação. Você é uma fala da vida. Na verdade, um conjunto de falas, eu diria. E os resultados que você virá a criar dependem dessa sua fala sobre a vida. Dizem que nos primeiros 6 anos de vida, você é um disco virgem a ser programado. E as pessoas que o estão programando são os pais ou os responsáveis. E os que estão próximos a eles. E você grava no disco aquilo que recebe deles. Então, você segue a vida adicionando a esse disco todas as experiências pelas quais passa.
sejam elas positivas ou negativas. Se quiser conhecer a natureza humana, olhe para os bebês. Eles são pura paixão e entusiasmo. Incrivelmente honestos, confiantes, amáveis e todas as coisas que você era quando nasceu. Mas o que aconteceu? Você ainda é assim? Nós somos curiosos quando pequenos. Você era curioso, eu também. Tínhamos apoio, alguém para nos levar para passear, para nos alimentar, para nos banhar, para nos vestir. Num certo momento, começamos a nos afastar de nossos pais. Fomos para a escola. Começamos a lidar com outros seres humanos do nosso tamanho. Começamos a competir e nos relacionar com os outros. Se não aprendemos a nos relacionar em casa, vamos ter problemas quando tivermos que lidar com os outros. Quando somos pequenos, somos condicionados. As coisas acontecem e nós somos condicionados a enxergar a vida através de uma única lente. A vida é isso. A vida tem que ser assim. É como se usássemos óculos com lentes azuis. A realidade passaria a ser essa. É assim que a vida é. Algumas pessoas aprenderam ouvindo os pais dizerem: a vida é dura e você tem que aguentar. Então você pensa, ok, a vida é dura. Agir partindo dessa ideia vai gerar um certo padrão de resultados específicos, diferente de quando aprendemos que a vida é fácil. Você talvez perceba que tem vários padrões na vida. Padrões de trabalho, padrões de dinheiro, padrões de relacionamento e também de saúde. Por exemplo, você trabalha em lugares diferentes, mas o chefe é sempre o mesmo. Eu dizia que tive o mesmo chefe por 10 anos, apesar de ter trabalhado nos 10 trabalhos diferentes. E olha que eu já até trabalhei para uma mulher, porque era a mesma coisa, era eu que criava a mesma pessoa na minha vida. A minha crença na época era de que precisava de alguém para me dizer o que devia fazer, alguém forte e controlador que me dissesse o que fazer. Eu não percebia que tinha criado essa história sobre quem eu era e sobre as pessoas da minha vida. Então ficava recriando a mesma situação sempre. É provável que você queira um aumento. Talvez seja o seu objetivo. Mas acontece que a sua fala é: meu chefe é muito difícil, ele não gosta nem um pouco de mim, eu não fui muito bem há uns 3 meses. Eu sei que às vezes ainda me olha feio, eu tenho medo dele. E pode ser que ele não me dê o aumento. Nós temos essa voz interna. Uma fala interna que não para. E ela é o nosso treinador interno, que nos ajuda a conseguir aquilo que nós queremos. Faça uma reflexão. Bom, em que áreas da minha vida eu tenho padrões? E, em vez de culpar o chefe, ou culpar o relacionamento, ou culpar a dieta, o que é realmente consistente nesses padrões? Nós atraímos para nós aquilo que queremos. É a velha lei da atração. Nós atraímos as pessoas que podem representar aquele modelo que serão como um espelho para qualquer situação na nossa vida. Se você pudesse ter apenas o futuro, você só teria oportunidades. Não há oportunidades no passado. O que ocorre é que o passado penetra no futuro. E aí, quando olha para o futuro, você vê o passado e o futuro misturados. Você olha para trás para ver aonde vai. Então você não tem futuro. Você tem um passado disfarçado com chapéus e roupas novas que você chama de futuro, mas é passado. Não tem importância o que aconteceu no passado. O passado acabou. O passado já era. Você não pode mudar o passado. Não tem como melhorar o passado. Se olhar um pouco mais fundo em sua vida, você verá que o que aconteceu há 5 minutos não tem nada a ver com o que acontece agora. Você vai ver que está fazendo escolhas na sua vida como se o passado não tivesse nada a ver com o presente. Todos nós já passamos pela situação de ir a uma festa de mau humor. Então pensamos, tudo bem, não vou estragar a festa. E é quando fazemos uma escolha diferente. Nós todos já vivemos situações em que, apesar de chateados, temos que ir a uma reunião e deixamos de lado o que sentimos. E as pessoas vivenciam isso. Então a questão é, você vai fazer isso? Vai fazer valer os mesmos princípios? Não existe nada além do agora. E as pessoas dizem, bom, vou fazer isso depois. Depois quando? Quando é depois? Você está falando neste momento, certo? Então não é verdade. As pessoas querem chegar a algum lugar além do arco-íris. Eu vou. Enquanto isso, o Totó faz pipi na sua perna.
Então não existe futuro. Você, na verdade, nunca está aqui, porque aqui parece ser a coisa menos importante. E, na verdade, é o único momento. Nós só vivemos o momento atual. Só existe o momento atual. É o agora, é só isso que vai ter. O único momento em que será capaz de fazer qualquer coisa, ou mudar qualquer coisa, ou influenciar, é neste momento de agora. E quando pensa nisso, diz, posso não estar sentado aqui agora. Você não pode não estar sentado aqui agora, você não pode mudar isso. Eu posso mudar o meu corpo? Não, não posso mudar agora. Então, o que é que eu posso mudar? E a única coisa que você realmente pode mudar neste exato momento é quem você está sendo. Transformação não significa mudar qualquer outra coisa. Transformação é, na verdade, mudar a si mesmo. É conseguir se reposicionar na sua perspectiva atual de vida. E fazer isso é transformador. A qualidade de sua vida altera significativamente. A história de Nora. Eu cresci no Brooklyn, Nova York. E eu cresci nos anos 60. E nesse tempo, o local onde eu nasci e cresci tinha muita pobreza, muitos guetos. E a população ali era sobretudo hispânica. Eu sou porto-riquenha, então eu cresci num bairro todo porto-riquenho. E a criminalidade era muito alta. Tinha gangues nas ruas. Então, quando eu tinha uns 5 ou 6 anos, já havia presenciado muitas brigas de gangues e tiroteios. Pessoas morrendo nas ruas por causa de facadas. Muita violência. E eu e minha família vivíamos no que chamávamos de Fredo. Fredo vem a ser o seguro-desemprego, que era muito bom de se ter. E houve várias vezes em que o cheque não chegava, então nós dizíamos o Fredo não chegou, então tínhamos que nos virar para poder sobreviver. E era muito, muito difícil. Eu lembro de estar indo para a escola muitas vezes e ter que passar por cima de usuários de heroína, desmaiados na calçada, muitas vezes com a agulha ainda espetada no braço. Tinha muita prostituição lá no bairro e eram muitas, muitas coisas que hoje eu sei bem que não devem fazer parte da vida de uma criança, mas eram parte da minha vida. E foi uma coisa que eu observei, vivenciei, vivi e vi todos os dias. Era muito doloroso ver muitos homens e mulheres de origem latina, fazendo parte dessa destrutiva e horrível força. Eu me lembro que muitas vezes a minha mãe me disse: Nora, é aqui que você está agora, mas eu quero que você se lembre que não é aqui que você tem que ficar. Eu me lembro muito especialmente de uma professora que eu tinha e eu estava na 4ª série. E eu me lembro bem dela dizendo que tinha um bilhete no meu livro que dizia: Nora, você é uma grande esperança e o mundo será diferente porque você faz parte dele. Por favor, prometa isso para mim. E eu sei que isso me provocou um impacto espiritual na 4ª série, porque alguém podia enxergar alguma coisa que eu não conseguia. E foi aí que eu tomei uma profunda decisão espiritual que mudou absolutamente tudo para mim. O meu futuro não seria igual ao que eu via à minha volta, naquele bairro, naquele ambiente. E eu virei assistente social escolar. E eu trabalhei em escola por muitos anos. Eu acho que uma das razões para eu ter escolhido essa profissão foi ter visto as coisas que eu vi quando eu era criança. Então, eu queria que fosse diferente com as outras crianças. Então, comecei a trabalhar com adolescentes numa escala bem maior, fazendo treinamentos em que crianças e adolescentes vivenciam posições de liderança e então examinam profundamente como estão conduzindo as suas vidas nesse momento. Os seres humanos costumam agir buscando o equilíbrio e nós gostamos de manter as coisas nos lugares, queremos sentir segurança, conforto, etc. E, inevitavelmente, algumas vezes, parte da nossa vida não funciona. Então, começamos a nos questionar e a nos sentir inseguros e confusos.
Eu ficava feliz só de receber o meu salário quando eu era jovem. Eu costumava dormir até as 11 da manhã, acordava, ia jogar basquete por 3 ou 4 horas, voltava para casa e cochilava. Tomava uma chuveirada, depois eu ia ao cinema, ficava acordado até as 2 da manhã, vendo televisão, essa rotina de sempre. Levava uma vida folgada. Quando saí da faculdade, eu abri 6 empresas diferentes de imóveis, de construção. Sou acionista de 5 emissoras de TV, produtora de vídeo, distribuidora de filmes e... eu estava fazendo o que tinham me ensinado, estava fazendo o que a minha família tinha feito, meu avô, meu pai. Eu fiz muito bem, segundo os padrões esperados, mas segundo o meu padrão, eu era muito infeliz, eu estava morrendo. O que aconteceu comigo é que eu percebi que alguma coisa dentro de mim começava a crescer, começava a querer existir, a florescer. Intimamente, de alguma forma, eu sabia que eu não era o que eu fazia, sabia que não era aquele que eu aparentava ser. Mas quando eu não era totalmente sincero comigo e perdi o contato comigo mesmo, não me sentia bem com isso, fui me sentindo pior e uma parte de mim percebia isso. Um sentimento de que está faltando alguma coisa, de que há algo de errado com você, com sua família, com seu emprego, algo errado até na condição humana, de certo modo. Acho que a maioria de nós, quando se aquieta de verdade e observa, percebe e sente essas coisas e diz, está faltando alguma coisa. O que é essa coisa que está faltando? Se estamos falando de uma coisa que é importante, estamos falando isso de propósito, porque é muito mais do que uma boa ideia. Não é uma coisa que você queira ver acontecer, tem que haver uma força. E é bem mais irresistível que isso, é uma coisa que faz a gente pensar, puxa, isso é importante, isso define quem sou eu. E é tão importante que eu vou ter que reinventar quem eu sou para que de fato aconteça. Você só se sente pleno se estiver ciente de quem você é. Para se sentir realmente pleno, você tem que se sentir totalmente presente. Sentir plenitude e satisfação sendo você mesmo. Se você está esperando que o motivo venha de fora, por uma mensagem, por alguma coisa que você vai receber, você pode esperar por muito tempo. Considere a possibilidade de você participar profundamente no processo de criação, com consciência e alerta como ser humano. Procure criar o seu motivo e deixe que ele mesmo inspire você. A história de Steve. Eu tinha sorte, 2 filhos ótimos e gostava da minha vida. Gostava da casa, do meu emprego, gostava da igreja, tudo era ótimo. Não era nenhum presidente nem nada, mas era um gerente. Eu tinha uma vida ótima, a minha mulher engravidou novamente e descobrimos que o bebê tinha síndrome de Fatal. É super grave e fatal também. Ele viveu por 8 dias. Mas perder um filho virou nossa vida de cabeça para baixo. Nessa época, dávamos apoio a algumas pessoas que trabalhavam no Quênia e eles retribuíram. Por que não vem para cá por um ano? Minha mulher sempre quis trabalhar na África. Eu nunca quis. Mas quando o bebê morreu, eu senti que deveria fazer alguma coisa para realizar os sonhos dela. Gostaria de dizer que foi um ato nobre, mas na verdade foi uma espécie de fuga. As pessoas comentavam e eu só queria estar num lugar onde ninguém soubesse, onde ninguém comentasse. Perder um filho, experimentar a perda de um filho, faz o mundo ficar diferente. Tudo se torna diferente. Essa é a verdade. As coisas que me importavam antes, sei lá, procurávamos uma coisa melhor e, bem, não faz a menor diferença agora. Eu não sabia direito onde estava me metendo. Tudo era tão diferente do que eu havia imaginado. Eu fiquei em estado de choque, talvez por um mês. Nós fomos a uma escola e todas as crianças estavam deitadas no chão e o chão era de terra.
Eles não costumavam deixar as crianças fazerem isso. Então perguntei à professora o que estava vendo. E ela respondeu, hoje é quinta e eles não comem desde segunda. Quando eles se sentam eretos, desmaiam. Desde então, tudo mudou para mim. Eu soube que jamais voltaria a viver a minha antiga vida. Nós fizemos uma pesquisa e vimos que o Quênia não poderia sair da pobreza sem vencer a desnutrição. O cérebro não desenvolve direito sem a alimentação necessária. Eu fui a 5 escolas diferentes e chamei um amigo meu, que era pastor, para ir comigo. Eu não queria ser visto como o branco salvador. Queria que trabalhássemos em grupo. A negociação que fizemos com os diretores das escolas foi: providenciamos a comida se vocês cozinharem para as crianças sem cobrar nada. Vocês podem fazer isso? Providenciaremos a comida. Então levamos 10 sacas de milho, 3 sacas de feijão e óleo. A taxa de evasão escolar chega a 50%. E ninguém saiu da escola naquele ano. Um dia eu estava na escola e o diretor falou: nós temos um grave problema. Só temos um livro para cada grupo de 14 crianças. Ele me disse que seu objetivo era conseguir um livro para cada 4 crianças. O que não é nada para uma escola. Eu não sou um homem bom, não sou um homem santo. Eu tenho uma relação com o meu volante. Quando estou zangado, eu bato nele. E me vi batendo nele quando surgiu a ideia de criar um centro de informática. Eu procurei um amigo meu que é empreiteiro e disse a ele o que eu queria fazer. No fim de semana seguinte, ele já tinha as plantas. Nós conseguimos um container usado, limpamos bem por dentro, colocamos chão de madeira, prateleiras e abrimos janelas. O container tem 5 centímetros de espessura. Não dá para ser arrombado facilmente. Colocamos energia solar, o que foi uma solução bem barata, porque nenhuma escola tinha eletricidade ou água. Grande parte da zona rural do Quênia não dispõe disso. E eu nunca vou me esquecer de uma criança que me disse: quando você chegou, disseram que era para fazer um centro de informática, mas eu não acreditei. Então eu o levei até o centro. Eu segurei os dedos dele e teclamos o nome dele. Ele começou a chorar e disse: agora eu acredito. A solução para os problemas do Quênia devem vir das crianças quenianas, dos cidadãos quenianos. Os estrangeiros podem ajudar, mas a verdade é que a solução para os problemas deve vir da própria população. No final do nosso programa, eles devem ser capazes de realizar o teste do Microsoft Office. Vão saber programação, vão saber mexer no Access, Word e Excel. Enfim, serão empregáveis. Eu acho que, após conhecer a África, nós nunca mais somos os mesmos. Quando nosso filho morreu e nós fomos para o Quênia, perguntei à minha mulher se ela pensava em adotar uma criança. Ela só conseguiu chorar. Era doloroso para ela. Nós tínhamos um amigo que trabalhava num orfanato. Há cerca de 1 milhão de órfãos da AIDS no Quênia. Ela pegou uma bebezinha e a funcionária do orfanato perguntou se ela gostaria de conhecer o bebê gêmeo. Não, eu só quero uma criança. Mas ela voltou e perguntou se minha esposa queria segurar aquele lindo bebê gêmeo. Ela perguntou se o gêmeo era um garoto. Quando a moça confirmou, minha mulher apenas chorou. Ela não tocou no assunto por 1 semana. Mas depois me disse que achava que aquelas crianças deveriam ser nossas. Quando ela ficava grávida, eu sempre dizia: não seria legal se fossem gêmeos? E ela me batia. Então, eu nem acreditei. Bom, voltamos ao orfanato e nos envolvemos facilmente. Às vezes você procura sinais, e às vezes os sinais aparecem para você. Nós ficamos com eles em casa por 2 anos, fazendo petições todos os meses, pedindo uma audiência para adotá-los definitivamente. Mas eles viviam mudando as leis no Quênia. Às vezes nem havia audiências. Então, todo mês recebíamos um aviso para tentar no mês seguinte. Finalmente, eles marcaram uma data. Era 4 de março. Era o dia do aniversário do nosso filho que morreu. Era um sinal. Eu não quero louvar o que fiz. Na verdade, eu fiz muito pouco diante de tudo que há para ser feito. Mas se eu não pude fazer isso, eu garanto que você é melhor do que eu. Eu garanto que é mais inteligente
Garanto que tem mais carisma do que eu. E garanto que é mais habilidoso do que eu também. É só questão de realmente querer e fazer alguma coisa. Eu posso falar isso com certeza. As pessoas que eu conheço com mais vida. Eu estou me lembrando das pessoas que eu conheço que já têm idade, 80, 90. Essas pessoas são generosas. E eu acho que elas sentem que o bolo é bem maior do que o que pensamos. As fatias não acabam. Quanto mais a gente dá, mais a gente recebe de volta. Existe toda uma escala nesse sentido, que vai do menor ao maior. Ser alguém que sorri. Isso faz com que os outros tenham um dia melhor. Isso é uma contribuição. Alimentar os sem-teto. Isso é uma contribuição. Mudar o mundo de alguma forma é uma contribuição. Todo mundo tem uma oportunidade de fazer uma contribuição todos os dias. Talvez você e eu não sejamos a Oprah. Talvez não sejamos o Dr. Phil. Talvez não sejamos Bono. Pode ser que não sejamos uma dessas pessoas chamativas, glamourosas, famosas. Mas talvez sejamos apenas gente, você e eu. Mas podemos ser a esperança para o mundo. Podemos juntos fazer novas escolhas. Em vez de acordar e olhar para fora e pensar, hoje é um bom dia para ser legal. Em vez de acordar e pensar se seria legal você ser extraordinário, você não precisa abrir os olhos para tomar essa decisão. Você pode ficar na cama e dizer, certo, eu sou totalmente responsável pelo que acontece em minha vida. O bom, o mal e o feio também. Mas eu sou responsável. E posso ser criativo. Então você abre os olhos e você vê isso. Responsabilidade pessoal tem a ver com o fato de nós interpretarmos os fatos que estão acontecendo. E nós temos o privilégio de sermos pessoalmente responsáveis pelos fatos, de tal forma que eles vêm de dentro de nós, em vez de serem impostos a nós pelas circunstâncias. Não estou dizendo que seja verdade, mas digo que é uma maneira de viver a vida que só é possível quando assumimos a responsabilidade. Eu não estou dizendo que você é a causa direta. No sentido da responsabilidade, eu estou falando sobre jogar o jogo da vida, como se você estivesse criando ele. Não conheço a verdade. E a ciência tem chegado cada vez mais perto de provar que somos nós que fazemos nossa vida e pode mesmo acabar provando. Mas não saber se isso é verdade ou não me impede de acreditar na ideia de que minha vida não está pronta e eu sou o criador dela e criador de tudo. Eu não estou tirando nada de Deus, não estou tirando nada do universo. Eu apenas estou me afirmando na vida como o jogador da minha vida, como autor dela. Quando você assume a responsabilidade e entende que assumiu, você sente que não... É uma verdade com letra maiúscula, não é uma verdade universal. Mas você escolhe. Isso redefine seu passado, modifica toda a sua visão do futuro e, claro, o seu presente fica diferente. O grande desafio na responsabilidade é que a maioria das pessoas a encara ou a confunde, seja com culpa, se sentindo culpado por alguma coisa que fez, culpando a si mesmo por algo que fez, ou com obrigação, um fardo. E responsabilidade, se você consegue se aprofundar no conceito, vê que ele é muito libertadora, estimulante e muito fortalecedora. Porque, de repente, você passa a ser o capitão do navio. Você se transforma numa pessoa diferente quando produz o que acontece na sua vida. Quando você fica numa posição passiva, em que você não pode interferir nas condições que cercam sua vida, você é um coitado, um infeliz, um problema, um estorvo. Quando você é a origem, é você quem comanda, é você quem controla, você é o chefe, você é o patrão da sua vida.
E é fácil ser o responsável pessoal quando as coisas andam do seu jeito. Eu criei isso. Eu comprei essas ações na hora certa. E me sinto feliz comigo mesmo. Epa, eu acho que comprei essas ações na hora errada. E elas caíram. É um pouco mais difícil de se responsabilizar. Mas o jogo é o mesmo. Você tem que assumir o bom e o ruim. Não existe meio termo. Não pode ser responsável pelo que funciona e ter outra pessoa responsável pelo que não funciona. Você é 100% responsável. 100%. Transformação. A palavra transformacional pode parecer um pouco misteriosa. Que tal trabalho de mudança de perspectiva? Bom, se todo mundo simplesmente mudasse de perspectiva e entendesse que não precisa ser do jeito que é, pode ser o nirvana. Porque decidimos. Transformação não significa necessariamente uma mudança em alguma coisa que você possa ver. O meu corpo não muda, continuo tendo as mesmas emoções, eu posso até manter os mesmos pensamentos, mas para mim transformação é um tipo de conscientização de que eu sou parte de tudo e não que eu estou separado e isolado. A transformação ocorre no momento que você percebe que é o autor. Não digo que ser autor é ser responsável ou culpado. Não há culpa no modelo transformacional. O que há é aceitação, amor e também uma compaixão pela condição humana. A compreensão de que, ao jogar o jogo, vamos chamar isso de jogo, ao jogar o jogo da vida, há algumas leis. E entender essas leis é o que faz você ser livre. Até onde sei, não dá para sair vivo deste jogo. Se você puder, me inclui nessa, mas vamos supor que não seja possível sair vivo deste jogo. Então, qual é a alternativa? No meu ponto de vista, é mudar de tem alguma coisa errada para tudo está perfeito desse jeito. Mas isso exige uma mudança de pensamento, uma mudança nas minhas crenças. É um modo de interpretar a mim mesmo, o mundo, o meu humor, o sentimento que tenho de uma maneira diferente da que costumo fazer. Uma outra maneira de definir transformação é eu tenho minhas crenças ou elas me têm, eu tenho minhas emoções ou elas me têm. Muitos de vocês tomam decisões e pensam que estão fazendo uma escolha, mas na verdade são suas emoções, são suas reações e as escolhas não são suas. Fomos levados a acreditar que somos nossas circunstâncias e condições. E a jornada da alma humana está percebendo que não é nada disso. Então, qualquer sofrimento, como depressão, não poder pagar as contas, tudo isso, na verdade, revelam a sua consciência para você. Elas revelam aquilo com que você se identifica. Então, o processo, a primeira parte do processo é se conscientizar. Se conscientizar que você não é isso. Mas você é a pessoa que está dizendo que você é isso. Olha, para mim, sinceramente, existe alguma coisa na vida que busca, que quer acontecer e está sempre buscando acontecer através de nós. Eu acho que trata-se de se abrir para essa chance, para esse impulso da vida, sentir profundamente o que está tentando acontecer e então poder alinhar nossa visão, nossa estratégia, nossas ações e objetivos com o que quer que aconteça na sua vida. Essa experiência é quase como observar a natureza. Quando eu era pequena, eu adorava as lagartas, ver a metamorfose delas. Para mim, é uma metáfora da transformação da sua vida em minha vida. Porque se a gente pensar lá dentro daquela lagartinha, dentro de cada uma, existe uma borboleta. Mas será que a lagartinha sabe? Não sei. Eu acredito que ela não saiba disso. Mas como eu vou ter certeza? O que eu sei é que com o tempo necessário, talvez ela sinta a necessidade de se retirar da sua condição de lagarta e adentrar num estágio em que ela vai começar a tecer o seu casulo. E naquele casulo, uma coisa poderosa vai acontecer. A história de Tony. Eu cresci no Oregon. Meus pais se divorciaram quando eu era muito pequeno. Eu estava com 4 anos e minha mãe se casou e se divorciou 5 vezes e muita coisa aconteceu enquanto eu crescia.
Nós não nos falávamos com frequência, tínhamos regras em casa e uma delas era eu não ser visto. Eu não podia ficar em casa quando eles estivessem lá. Havia muito estresse na casa e, de forma alguma, eu era perfeito. Eu sei que eu aprontava às vezes, mas o ambiente em casa não era dos melhores. E eu sabia desde pequeno que ela não me queria. Então, quando eu fui expulso de casa, aos 16 anos, eu não fiquei muito surpreso. Eu sabia que isso podia acontecer. Eu arrumei o máximo de dinheiro que eu pude, coloquei minhas coisas na mala do meu carro e depois eu me mandei. Passei a maior parte do segundo ano do ensino médio nas ruas, dormindo no banco de trás do carro. Esse foi o pior momento da minha vida. A experiência de viver sem ter uma casa foi muito, muito difícil. Por razões que eu não podia imaginar. Eu mantive segredo sobre o que tinha acontecido em casa para todas as pessoas que estavam à minha volta. Quando eu não tinha o que fazer e esse era o pior momento, eu ficava dirigindo até tarde da noite, até decidir estacionar o meu carro em algum lugar e tentar dormir no banco de trás. Tentar dormir no carro era dificílimo, porque era quando eu me sentia mais deprimido, quando eu me sentia totalmente desesperançoso e eu sentia como se não tivesse uma saída. E depois de um ano nesse processo de construir negatividade em cima de negatividade, em cima de negatividade, de muita frustração, eu percebi que eu não podia continuar daquela maneira. Eu cheguei a um ponto em que não havia mais espaço para continuar naquela direção sem me despedaçar. Foi aí que eu tomei uma decisão muito consciente. Eu não vou me permitir continuar pensando dessa forma, porque eu não posso. Foi aí que eu passei a objetivar o sucesso na vida. Isso passou a ser o meu propósito de vida. E no dia em que eu decidi fazer isso, o que mais me ajudou foi ter compartilhado com outras pessoas. Eu contava para elas quais eram as minhas metas. Falava o tempo todo, falava com todo mundo, todos os meus amigos, todos os meus professores, as pessoas com quem eu trabalhava, todo mundo sabia onde eu queria chegar. Eu criei uma imagem clara de onde eu queria chegar na minha vida e era tão longe de onde estava que me obrigava a me mexer e correr atrás. Aos 19 anos, eu acabei montando um negócio que me rendia um ganho mensal de 6 dígitos e tinha pouco a ver com conhecimento ou com experiência. Naquele momento eu não tinha nada disso. Na verdade, o que eu realmente tinha era 100% de disciplina, confiança e dedicação. Minha dedicação era total. Eu não conheci meu pai na infância e, embora muita gente me dissesse para procurá-lo, isso nunca foi uma prioridade para mim. Eu acabei quase que por acidente encontrando ele quando eu tinha 18 anos. Eu encontrei não apenas o meu pai, mas uma enorme família que não sabia que existia e que vinha me procurando e procurando minha irmã caçula por quase 15 anos. Eles me receberam de braços abertos e foi uma mudança radical na minha vida. Eu também encontrei minha tia, de quem eu acabei me aproximando muito. Ela é como uma mãe para mim. Agora eu sei o que é ter uma mãe graças à minha tia, a irmã do meu pai. Eu descobri uma irmã mais velha que eu não sabia que existia. Ela tem uma filha e eu tenho uma sobrinha. Agora eu virei o tio Tony. Algo que teve um grande impacto na minha vida. Acho que você pode encontrar um propósito na sua vida através dos eventos e desafios que surgem na sua frente. Acho que, se olhar bem, vai encontrar. Ele está ali. Você pode passar a vida condenando seus pais, condenando pelo que eles fizeram. Mas há uma grande chance de que eles tenham feito o melhor que podiam, levando em conta o conhecimento, a consciência e as circunstâncias que eles tinham na época. Quando alguma coisa acontecer, procure o ouro. Procure o valor e determine. É então que ele é positivo. A história de Diego. Eu sou arquiteto, nasci na Argentina e vim para os Estados Unidos como estudante num programa de intercâmbio. Quando estava com 17 anos, então veio a oportunidade de trabalhar aqui e ganhar alguma experiência na minha área. E uma coisa levou a outra. E nessa época eu vivia trocando de emprego
E comecei num escritório novo, trabalhei durante uma semana e de repente eu comecei a sentir dores de cabeça, náuseas e enjoos terríveis que não passavam. Então eu chamei um amigo meu e pedi que me levasse ao hospital e eu sabia que alguma coisa estava errada. Então eu expliquei para o médico os sintomas e ele me disse: isso me parece meio estranho. Ele me mandou fazer uma tomografia imediatamente e voltou dizendo que eu não iria a lugar algum. Quando perguntei por quê, ele disse que acharam algo no meu cérebro do tamanho de uma bola de golfe e que eles não sabiam exatamente do que se tratava e a única maneira para descobrir seria abrir a minha cabeça. Abrir a minha cabeça e fazer uma cirurgia. Obviamente eu fiquei assustado e senti muito medo naquele momento. Mas eu não tinha entendido bem o que estava acontecendo e ele disse que teria que me fazer algumas perguntas. Eu respondi que tudo bem, qualquer coisa que ele quisesse. Nós precisamos de instruções, ele disse. O que vai acontecer se você acabar ficando num estado vegetativo? Ou se não for mais capaz de andar? Foi aí que eu caí em mim. Isso não é brincadeira, é muito sério. É como se alguém lhe dissesse agora: a sua vida vai acabar amanhã de manhã. Foi como eu me senti. E naquela noite eu fiquei pensando: eu me recuso a morrer. Eu vou viver, eu não quero nem saber o que dizem. E eu lembro que eu levantei durante a noite e tinha um quadro negro no quarto. E eu lembro que eu escrevi ali Hasta la vitória sempre, o que significa até a vitória sempre. Para lembrar a mim mesmo, quando voltasse e lesse aquilo, que era o que tinha que manter na cabeça. Era lutar até o fim, haja o que houver. Eles fizeram exames, análises e descobriram que se tratava de um tumor cerebral. E o médico me disse: bom, esse é o câncer mais agressivo que se pode ter. Apenas 5% das pessoas conseguem sobreviver. E eu não posso lhe dar mais do que 5 anos de vida. Nada além disso. Então, um monte de coisas passou na minha cabeça. O que eu vou fazer? Eu volto para casa? Eu fico aqui? Qual é o propósito de tudo isso? O que está acontecendo? E ele me deu uma lista de médicos para eu procurar. E eu fui ver todos os médicos e todos eles me davam 1 ano de vida e um médico me deu apenas 10 meses. E até que eu fui ver um especialista e que disse: quer saber? Vai sobreviver. É mesmo? Mas como eu posso? Então ele começou a enumerar todos os aspectos. E eu disse: eu quero você como médico. Você está no meu assento do motorista. E então eu comecei a tratar com ele. E então o câncer voltou. E ele disse que dessa vez era necessário removê-lo. E então, mais uma vez, eu me senti num momento crucial. Porque não é sempre que podemos ser operados. Imagine que estão abrindo a sua cabeça e há um tempo limite para isso. Foi o que fizemos e tudo saiu muito bem. E eu fiquei muito exausto contando e recontando a história. Então, eu tive a ideia de criar um blog. E é impressionante a quantidade de pessoas que nunca tinha visto de diferentes partes do mundo. E essas pessoas começaram a me escrever e elas queriam saber mais sobre o que estava passando. E tinha muita gente espiritualizada. E também tinha coisas do tipo: eu pedi umas freiras no Chile que rezassem por você. E eu não sei quem na Venezuela está fazendo não sei o que para você. E eu acho que o meu nome está até num local sagrado lá em Israel. E todas essas pessoas realmente se importam. E isso também me levou a desenvolver a amizade com as pessoas que me ajudaram espiritualmente. E tudo sem qualquer interesse. Eles me ajudaram a aprender como curar a mim mesmo. Como meditar. Também aprendi que há uma maneira de ajudar outras pessoas visualizando-as mentalmente. E vendo elas com saúde. Bom, eu não sei se todas essas coisas funcionam ou não funcionam, mas funcionaram muito bem comigo. É um sentimento de nós todos estarmos conectados de alguma maneira. Quando o médico lhe diz que você tem uma doença grave ou uma doença terminal, acredito que você tem escolhas. E as escolhas são: você pode ser a vítima e permitir que a doença vença você,
Ou você pode agir assumindo a responsabilidade e decidir viver. Os médicos têm um lugar certo neste mundo, não há dúvida sobre isso. Mas querem saber, a ciência não tem como competir com a natureza. Tá bom, a gente vai ao médico e diz, pode consertar isso e depois me devolver? Estamos acostumados a nos desligar da responsabilidade de saber o que é a saúde realmente. Mas vocês podem acreditar neste magnífico corpo, nos milagres que ele faz a cada minuto, nos pensamentos que você tem, nas coisas que bebe, nas coisas que come e compartilha, e sempre retorna para o princípio. São incríveis os verdadeiros milagres que este corpo realiza a cada minuto. Eu estava num caminho sem volta para um infarto do coração. Eu estava insatisfeito com a vida e finalmente meu corpo teve um colapso. Foi uma coisa bastante assustadora, sabe? Perdi meu emprego e depois disso eu passei mais ou menos um ano naquele ritmo bem lento de recuperação. Comecei a me alimentar direito, a me exercitar regularmente, a ter relações mais diretas e profundas com as pessoas. E minha vida começou a melhorar, mas o que realmente me ajudou a recuperar a saúde foi me conscientizar e acreditar que eu iria ser saudável. Não acreditei nem por um minuto que iria ficar doente pelo resto da minha vida. Olhando para trás, eu vejo que muitas pessoas ficam fatigadas e nunca se recuperam. Acho que é bem comum se render, porque alguém que está sofrendo assim fica preso ao próprio corpo. Cai em depressão, não consegue funcionar direito e acaba preso a uma espiral de pensamentos negativos. Eu sei que você pode ter ouvido essa ideia de que você cria tudo o que acontece em sua vida. No meu ponto de vista, é levar a ideia longe demais. Eu acho que aí existe um risco concreto de que esse tipo de coisa careça de compreensão, principalmente se é algo que acontece inconscientemente na sua vida. Se estiver vivendo uma situação de doença, eu não sugiro que jogue fora seus remédios e não sugiro que jogue fora todas as outras ferramentas que tem à sua disposição. Porque talvez seja possível que você não tenha atingido o grau de controle para curar a si mesmo por conta própria. Se eu assumir a responsabilidade agora, não no passado, será que todos os meus atos e pensamentos terão um impacto real na minha doença? Ou seja, qual o significado da doença na minha vida? Isso pode ser realmente valioso, porque assim você pode ver se seus pensamentos e experiências realmente contribuem para a sua doença. E também pode mudar seu pensamento e seu comportamento a fim de viver mais saudavelmente. Isso é bastante válido. Mas não se você estiver achando que você é o culpado e que ficou doente por causa dos seus erros. A história de Roger. Dizem que se você quiser ficar louco, pense em si mesmo o tempo todo. E era o que eu fazia. Podemos falar de mim? E depois de falar de mim, vamos falar um pouquinho mais de mim? Essa era a minha vida. E eu pensava que os outros estavam interessados. Eu sofria de egocentrismo terminal. Essa era a minha doença. Eu ficava pensando numa maneira de me conectar a vocês, fazer parte e ser interessante. Eu era sempre interessante, entrava numa sala, falava algo impactante. As pessoas me notavam, mas eu sempre ficava sozinho. Isolado no meu mundo de simpatia. E o que acabou acontecendo foi que eu comecei a beber socialmente, a fazer de tudo socialmente. Era divertido, animado, a maior curtição. E só fazia nos finais de semana, porque eu trabalho duro e mereço comemorar. Os fins de semana se transformaram nas terças e as terças nas quartas, e antes que eu me desse conta, eu já fazia todo dia. E depois eu percebi que o que eu fazia era anestesiar meus sentimentos. Eu usava drogas e álcool diariamente. 1 grama de cocaína todos os dias e às vezes mais. Bebia gin, trocava para vodka, achando que não iria sentir mais as dores de cabeça. Então eu parei de trabalhar. Gastei todo o meu dinheiro, pedi emprestado, me isolei, me desliguei de todo mundo. Eu vivia como um vampiro. Eu ficava acordado a noite toda, dormia o dia inteiro. Ficava fazendo as mesmas coisas sempre. Depois de tempos em tempos eu dizia: este é o meu último dia. Amanhã eu vou voltar à ação, voltar à realidade e levar a minha vida adiante. E aí no dia seguinte, eu me via repetindo o mesmo comportamento e fazendo exatamente a mesmíssima coisa. Como eu não conseguia enxergar o meu comportamento, basicamente o que eu estava dizendo para mim mesmo era:
Dane-se. Dane-se. Eu não tô nem aí, eu não sou mais responsável. E então continuava fazendo as mesmas coisas. Eu não posso dizer quando ou como, porque não era eu. Mas um dia eu percebi. Percebi meu comportamento. Antes eu não conseguia percebê-lo. Descobrimos que, com qualquer tipo de vício, seja álcool, drogas, distúrbios alimentares ou sexuais, jogatina, que o comportamento, os vícios, o que você faz com as substâncias é apenas o sintoma. Porque o verdadeiro problema está encoberto. É o que chamamos de pensamento destrutivo. Pensamento destrutivo. Meu pensamento confuso. Minhas crenças. Tudo em mim. A voz na minha cabeça mentia para mim o dia todo e eu acreditava nessas mentiras. Na verdade, eu tinha medo. Medo de ser, medo de sentir. Medo de estar na vida. Medo de tomar uma atitude. Medo de ser autêntico, de ser verdadeiro com os outros. Eu tinha medo de dizer que eu tinha medo. Eu acabei parando numa prisão interna chamada desespero. Desesperança. Desmoralização incompreensível. Se é assim que eu vou viver o resto da minha vida, então eu desisto. E com isso eu fui ao fundo do poço. Houve apenas uma pausa. Um pequeno pensamento escapou desse ciclo e eu disse para mim: isso não está funcionando. Pode ter um outro jeito. E o resultado desse trabalho é que eu me tornei um ser humano entre outros seres humanos. E eu descobri que a maneira de conseguir amigos, de estar conectado com as outras pessoas, é estar interessado. Então eu comecei a fazer perguntas sobre os outros. E o que eu descobri foi a paz, liberdade e, o mais importante ainda, atitude. E o que eu descobri não tem nada a ver com mudança de pensamento, mas sim com atitude. E as ações mudaram o meu pensamento. Ações direcionadas. Essa é a chave. É isso que eu ensino. Ações direcionadas. Somos todos viciados. Não há ninguém que não seja. E a questão é até que ponto você é viciado. Há os vícios físicos, o álcool, as drogas e esse tipo de coisa. Há o vício em sexo, em prazer. Você sabe, todo esse tipo de vício em jogo, em riscos e nesse tipo de emoção, nessas coisas todas. Mas todos nós somos viciados em ser vítimas. Se você, por acaso, usa drogas, ou então você fuma, ou então está envolvido em algum comportamento ruim, destrutivo, há sempre um impulso mais profundo de tentar se conectar. Eu chamo isso de modo tóxico de entrar em contato com um momento breve de você... Eu posso lhe dizer isto. Você não vai conseguir mudar nada fora de você até que mude o que está dentro de você. E isso eu posso garantir. Você pode querer ter apenas pensamentos felizes. Mas enquanto não limpar o seu ser, até aprender a se amar, e você consegue isso pedindo desculpas às pessoas para quem deve pedir desculpas, mesmo achando que não precisa, enquanto não limpar isso tudo, nada será diferente do lado de fora para você. Você tem que ser diferente para conseguir isso. Tudo começa por você. Uma das coisas que precisa acontecer é que, quando você vê uma maneira de ser que não funciona, precisa abrir mão dela logo. É como... Eu gosto de comparar com uma casa. Digamos que quer construir uma nova casa, mas comprou um lote onde já tem uma casa velha construída. Primeiro de tudo, você vai ter que se livrar da casa velha para conseguir espaço para construir a nova. É a mesma coisa na nossa vida. Passamos a vida toda nos preenchendo com maneiras de ser que funcionam ou não. Agora estamos falando das coisas que não funcionam. É delas que você precisa se livrar para criar um espaço onde poderá gerar uma nova maneira de ser. Existe um velho ditado que diz que se você pegar pérolas maravilhosas e jogar na latrina, elas não poderão sair de lá senão com sujeira. Então, se você pega uma nova possibilidade e coloca na sua velha maneira de pensar, não tem como querer que ela saia diferente. É mais ou menos como rearrumar as espreguiçadeiras do convés do Titanic. Pode até ficar lindo, mas mesmo assim o Titanic vai afundar. É como a água correndo num riacho. Se não houver obstruções,
ela passa livremente e com força. Mas se houver obstruções no caminho, então isso vai exigir mais tempo, mais desvios, talvez inúmeros desvios, entrando em afluentes e se dispersando. Acho que foi interessante ver lá dentro das pessoas que sofrem de dependência um grande anseio de ser muito mais, de contribuir de uma maneira bonita, mas elas ainda não encontraram um mecanismo, não encontraram um veículo e, infelizmente, elas percebem que não têm nenhum apoio. A história de Maria. Eu sou natural do Brasil. Eu nasci numa fazenda e vivi na fazenda até uns 9 anos de idade. E foi quando a minha família se mudou para a cidade. Então eu venho de uma família, eu diria, não muito rica. Nós éramos bem pobres naquela época. Quando eu vim para os Estados Unidos, eu vim com a intenção de aprender inglês, porque, apesar de eu trabalhar para uma companhia internacional, eu não falava inglês. Nos primeiros anos foi difícil conseguir o trabalho, porque o meu inglês era só o básico mesmo. Eu frequentava a escola, mas ainda estava aprendendo. É engraçado, não engraçado, mas interessante que, olhando para trás, o meu primeiro trabalho foi conseguido com compromisso e persistência. Eu me lembro de achar no jornal um anúncio de emprego como contadora. Eu liguei para lá, mas a entrevistadora disse que eu estava acima das qualificações necessárias e ela temia que eu abandonasse o cargo. Eu era boa demais, meus padrões de trabalho eram melhores, eu trabalhava com administração quando vim do Brasil. Mas sabia que aquele emprego era muito importante para mim, porque era meu primeiro trabalho ali, eu queria muito. Então eu liguei para a mulher durante 1 mês e fiquei ligando, e ela repetia o que já tinha me dito. Foi quando eu aleguei que ela mantinha um anúncio no jornal, então não tinha contratado ninguém. Se naquele tempo eu tivesse desistido e pensado que aquele emprego não era para mim, eu nunca teria tido a oportunidade de me tornar uma cidadã americana. Aquele emprego me deu primeiro a oportunidade do Green Card e depois de pedir a minha cidadania. Isso é uma coisa que a gente simplesmente faz, custe o que custar. É isso que eu chamo de empenho. Eu comecei na empresa como contadora e fiquei lá por 3 anos. Mais tarde eu tive a oportunidade de progredir e me tornei inspetora e depois diretora financeira nessa outra empresa. E como diretora financeira nessa outra empresa, me deram a oportunidade de ser sócia, que em 1 ano se transformou de uma empresa de $1 milhão para uma empresa de $40 milhões. Eu estava realizando o sonho que eu sempre tive. Dirigir a minha própria vida e não servir a uma corporação, exercer o meu espírito de empresária e de líder. Eu estava projetando a minha vida. Tudo que eu sempre quis estava acontecendo. Isso prova para mim que, seja lá o que você decidir que quer ter na sua vida, e se compromete, e trabalha duro para conseguir, se fizer todo o necessário para acontecer, acontece. Dinheiro. Dinheiro é energia. Para mim, é um símbolo de energia que flui. E se eu conseguir manter fluindo, movendo, é incrível como eu continuo achando que eu tenho o suficiente. Eu me hospedo em suítes nos hotéis, viajo em primeira classe nos voos. Eu não me imponho limites. Meu negócio envolve viajar, então quero viajar bem. E gasto bastante dinheiro nisso. Não é meu dinheiro, é o dinheiro do cliente. Mas há dinheiro para que eu possa fazer isso. Em vez de economizar e poupar e ficar guardando e me preocupar em não ter o suficiente, existe em abundância. Isso não quer dizer que eu seja responsável perdulário. Significa se abrir para a abundância. E se eu achar que não posso comprar alguma coisa, isso é uma limitação. São limites no que eu posso ter e no que eu posso oferecer. Então eu quero mudar isso. Uma vez me disseram há algum tempo que se eu acreditasse que merecia $300 mil por ano, alguém iria me pagar isso. Foi quando eu comecei a me levar a sério. E quanto mais eu acreditava em mim e no meu valor, minha renda foi crescendo proporcionalmente.
Num período de 4 a 5 anos, eu quadrupliquei a minha renda. Quando eu comecei a dar consultoria, eu não sabia o que estava fazendo. Liguei para uma amiga minha e disse que estava sem trabalho. O que eu posso fazer? Então ela sugeriu que eu fizesse consultoria. Respondi que não entendia nada de consultoria. Então ela me disse para ligar para um amigo dela e foi o que eu fiz. Ele tinha uma empresa de transformação e foi tão estranho. Eu fui lá, sentei com ele para uma entrevista e o que ele queria era aumentar o número de pessoas no seminário dele. Durante um dia inteiro, eu apenas observei o que acontecia. E finalmente eu saquei. Então voltei lá e disse: eis a resposta. Tire as mesas de lá. Poderá colocar mais gente. E ele, incrédulo: só isso? E eu disse: só isso. Tire as mesas de lá e coloque mais gente na sala. Você não precisa de mesas. Então ele disse que a sua mulher gosta de saber o nome de todo mundo. Eu disse: isso não é problema, use crachás. E para dizer isso, eu pedi $5.000 e consegui. Eu pensei: jura? Quando ele pegou o cheque, assinou e me entregou, eu disse a mim mesma: será que eu enganei ele? Será que é de verdade? É melhor eu depositar logo antes que ele se arrependa e me peça de volta. Dinheiro é neutro, eu acho. Melhor as pessoas boas, eu acho. Pior as pessoas mais. É o que eu acho, mas há exceções para todas as regras, mas dinheiro é apenas um aspecto do que chamo de saúde. Todos nós sabemos como é se sentir doente financeiramente. Eu já senti isso antes. Mas existe alguma coisa na sua saúde financeira que é boa, é abundante. Nós temos que nos permitir ser financeiramente saudáveis. Você quer ter certeza de que dinheiro não traz felicidade? Eu não sei se as pessoas acreditam quando dizem isso, mas para mim é riqueza e bem-estar. E acho que se você pensar dessa forma, estar abrindo espaço para o dinheiro. Para mim, se você não tem dinheiro, deve pensar de quem você se ressente por ter. Descubra o que inventou sobre quem tem dinheiro, suas ideias sobre essas pessoas que têm dinheiro. Se você pensa que o dinheiro é a fonte do mal, se você pensa que é sujo, que dinheiro faz de você ganancioso, que o dinheiro é para as pessoas que trapaceiam e mentem e roubam, se você vê o dinheiro de alguma dessas formas, você nunca vai ter dinheiro, porque se você tiver dinheiro, você vai se enxergar como sujo, podre e fonte de todo o mal. Alguns de vocês conhecem pessoas que têm muito dinheiro e são pobres de espírito. Alguns de vocês conhecem pessoas que não têm dinheiro e são muito generosas e pródigas. O que significa? Alguma lei, um Deus no céu que diz: vou dar dinheiro para esse cara aqui e não vou dar para esse outro aqui. Eu não acho que funcione assim. Eu vou muito para a Gana. E Gana é um país em desenvolvimento. Lá as pessoas têm pouquíssimo dinheiro. E apesar disso, a riqueza de suas consciências é tanta que sempre que eu saio de lá, eu me sinto mais rica. Não em termos de dinheiro, mas rica em termos de espírito. Rica por estar num grupo de pessoas que não se definem apenas pelo que têm ou apenas pelo que fazem. A definição que dão a si mesmos vem de como se relacionam com a vida, do relacionamento entre si, como seres inteiros, perfeitos e seres completos. Parte da prática do dinheiro vem da prática da apreciação. Se você aprecia o que tem, vai conseguir mais disso. Mesmo que tenha apenas $1 na sua carteira hoje, se apreciar esse dólar, então vai começar a atrair para a sua vida muito mais coisas para apreciar, porque a sua mente vai se abrir para as coisas que você aprecia. Em vez de olhar para o dólar e dizer: eu só tenho $1, o que eu vou fazer com $1? $1 não é nada, não vai pagar as minhas férias. Se você pensa em ter dinheiro só para si, provavelmente não vai conseguir muito. Se você pensa no dinheiro como consciência de riqueza para que você seja o maior contribuidor para a sua família, sua comunidade e o planeta, provavelmente você vai ter mais dinheiro do que poderá gastar.
Ou poderá doar. Você deve ser rico, ter dinheiro. Você não pode ajudar quando é pobre. Você se sente bem por ter dado $2 para um sem-teto, mas isso é nada. Construa um abrigo para os sem-teto. Fique rico, construa um abrigo para eles. A história de Matt Morris. A Success University é a empresa online mais popular na indústria de desenvolvimento pessoal. A gente ouve de 60 a 70 oradores, treinadores, autores, algumas das pessoas mais famosas do mundo. A gente pega o conteúdo e transmite para os alunos em uns 175 países. Quando eu estava crescendo, fui exposto a uma variedade enorme de coisas, mas nunca tive contato com a indústria de desenvolvimento pessoal. Nunca fui exposto a riqueza ou coisas desse tipo quando era pequeno. Meus pais se divorciaram quando eu tinha 4 anos. Meu pai acabou na prisão porque era alcoólatra, sempre se drogava e acabou cometendo suicídio quando eu era garoto. Eu tinha 13 anos de idade. E muito drama, dependíamos de tickets para poder comer, esse tipo de coisa. Eu sentia a minha vida vazia, não tinha alcançado ainda meus objetivos e nem estava perto disso. Aí, numa noite, uma coisa interessante aconteceu. Eu dei de cara com uma fita cassete que alguém havia me dado há alguns anos. E nessa fita contava a história de um homem que passou de uma renda mediana para uma renda pessoal de mais de $1 milhão por ano. E aí ele atribuía o seu sucesso à sua total imersão nessa indústria de desenvolvimento pessoal. Então eu tomei isso como uma dica para mim. Eu disse, se alguém pode fazer isso, eu também posso. A partir de então eu passei a procurar por todos os livros e fitas como aquela. E eu comecei a entender o caminho para o sucesso. E literalmente reinventei minha vida. Aos 21 anos eu tinha uma dívida de $30 mil. Eu estava quebrado, estava sem casa. E aí eu mudei totalmente minha vida. 4 anos depois, eu estava ganhando um salário de 6 dígitos. E aos 29 anos, já era milionário. Foi a minha paixão por essa informação que me levou a fundar a Success University. A energia flui aonde você se concentra. Então, se você na sua vida ficar constantemente pensando em pobreza, se você ficar pensando em dívidas, ou se permitir ficar para baixo, deprimido, você acaba alcançando esses resultados na sua vida. Seja o que estiver olhando, o que estiver focalizando, é para isso que vai acabar se dirigindo. Por outro lado, se começar a focalizar em ser rico, se começar a focalizar em ser uma pessoa bem ativa, uma pessoa mais positiva, ou uma pessoa feliz, quando começar a se fazer perguntas do tipo, como é que eu posso ficar rico? Como é que eu posso ser mais feliz? Você focaliza isso e com certeza é para lá que vai acabar se dirigindo. Agora, isso também acontece nos relacionamentos. Quando você se concentra nas coisas negativas do seu parceiro, você fica constantemente pensando, preciso mudá-las, ou tem que ser um pouco mais assim, ou tem que ser um pouco mais assado. Olhe para o lado e comece a focalizar naquilo que você adora naquela pessoa. Nos últimos 6 meses, todos os dias, eu escrevi uma carta de amor para minha noiva. E podem ser coisas simples, podem ser apenas 2 frases, podem ser 3 ou 4 páginas, mas eu tiro talvez 5, 10, 15 minutos por dia para escrever um bilhete para ela. E o que isso produz? Não apenas faz de mim o cara mais romântico do mundo e faz com que ela me enxergue com mais afeto, amor, gratidão. Mas o mais importante é que também me mantém focalizado continuamente no que eu amo, no que eu adoro nela. Eu estou constantemente reforçando na minha mente todas as coisas que eu adoro e por causa disso eu recebo muito mais gratidão, muito mais amor e mais paixão do que eu já recebi na minha vida. Relacionamentos. Amor. Como conseguir mais amor? Os índios americanos dizem que é bom usar o sapato de outros. O que isso quer dizer realmente? O que significa é eu posso realmente viver minha experiência passando pelo que a outra pessoa passou? Essa é a verdadeira comunicação e quando se faz isso, você sente um enorme senso de empatia e amor e ligação. E a questão realmente é, quando eu não estou sentindo empatia, amor e ligação, como é que eu dou a volta nisso? Como eu posso reacender a coisa? Muita gente pensa, se eu trouxer 50% para o relacionamento, meu parceiro trouxer 50% para o relacionamento, então vamos ter 100% de um ótimo relacionamento. Para mim, é a receita para um desastre. Agora, se eu trouxer 100% para o relacionamento, então estou 100% comprometido com esse relacionamento e
Bom, se meu parceiro também traz 100%, então vamos ter 200% e é garantido nosso absoluto sucesso. Na verdade, é um lugar onde se pode agir, não é necessariamente uma verdade ou um fato. Quando você assume 100% da responsabilidade num relacionamento, você vai conseguir 100% de poder para criar o que quiser. Eu acho que você precisa determinar que tipo de relacionamento quer. E você precisa assumir responsabilidade pelo tipo de relacionamento que tem. E terá um tipo de relacionamento que quer. Quando eu escuto tal pessoa é assim, como eu posso mudá-lo, que está errado... Ora, como você tem sido? Se você está aborrecido, está aborrecendo. É simples assim. Se está entediado com seu relacionamento, então levante-se e faça algo diferente. Acredito que esteja num relacionamento porque você o diz. E você deseja pagar o preço ou assumir as ações necessárias para criar o que quer no relacionamento. Num certo nível, escolhemos se queremos estar num relacionamento. Quando a gente se entrega a um relacionamento, se pergunta coisas que apontam para outras coisas radicalmente diferentes, coisas tipo, como posso contribuir para que ambos sejamos pessoas melhores e tenhamos experiências mais ricas na vida? Indiferente do quanto isso seja difícil e das bobagens que a gente possa fazer, porque todos fazemos bobagens, eu vou me manter firme, não importa como. Num relacionamento, as duas pessoas desejam união e liberdade. Frequentemente acontece de nos sentirmos unidos, mas depois oprimidos. Muito sufocados, nos afastamos para ter mais liberdade, aí nos sentimos desconectados, então voltamos, e aí vem juntos, separados no relacionamento. É preciso esforço para manter um relacionamento. É preciso bem menos esforço para se desligar. Bom, existe muito mais alegria quando se está junto do que quando se está desligado. É a velha história. Preço, recompensa. E digo que o preço para o desligamento é muito, mas muito pesado. E a recompensa por estar ligado é valorosa demais para desperdiçar. Eu prefiro a palavra dança para expressar o relacionamento. A cada dia uma dança diferente. Por que não? Nós, como seres humanos, não somos os mesmos no dia a dia. A pessoa que você é hoje não é a mesma da semana passada, é? São coisas que você aprende. Novas conscientizações, novos arrais. E a pessoa que, enfim, o seu parceiro também não vai ser o mesmo. Então você precisa aprender a dançar juntos. Bom, em certo momento eu posso decidir, isso não é o que eu quero. Mas não baseado em como a outra pessoa tem sido comigo, mas sim nas minhas escolhas. Negócios. Aplicar distinções transformacionais no mundo dos negócios é realmente uma questão de recorrer à cultura. Negócios geralmente querem diferentes resultados. Alguns até querem mudar suas atitudes, mas muito raramente eles tentam escapar de seu contexto ou até mudam a sua cultura. Algumas práticas nos negócios funcionam e há outras que simplesmente não funcionam. Ora, se consegue distinguir entre o funcional e o não funcional, você mantém o não funcional buscando um resultado que não está à disposição. Minha carreira tem sido causar reviravoltas em grandes multinacionais porque elas não funcionam direito. E isso é porque as pessoas e os diferentes departamentos estão indo em diferentes direções. Não é o caso de dizer que não estão trabalhando duro, porque estão fazendo isso. Mas, infelizmente, existe um ambiente de culpa, desconfiança e acusações, porque as pessoas não sabem para onde estão indo. Eu me lembro quando a Wells Fargo se fundiu com o First Interstate Bank. 1.600 gerentes não se conheciam mesmo após 1 ano e meio de fusão. E eles se enviavam memorandos dizendo, cooperem, colaborem. Claro que todos que recebiam o memorando diziam, isso é uma boa ideia, mas nunca aconteceu. Comunicação, comunicação, comunicação. É a principal coisa numa organização, mas raramente acontece. E devo dizer que, infelizmente, graças à internet, muitos diretores têm me dito que a comunicação dentro de uma organização está diminuindo e está se transformando num grande problema. As pessoas enviam e-mails para pessoas sentadas ao lado delas. A força mais poderosa que pode haver numa organização é a sintonia.
Pessoas fazendo coisas diferentes, mas tendo o mesmo propósito, o mesmo objetivo. Não estamos falando de liderança através de ditadura. Estamos falando de se aproximar das pessoas e entender aonde elas querem chegar em suas vidas e fazer com que elas percebam a visão e, às vezes, até sejam coautoras dessa visão. E, a partir desse momento, não interessando a causa, nem interessando o propósito ou o negócio, estamos todos alinhados e juntos nessa visão. Eles sentiram, eu senti, nós sentimos de fato. Nós criamos juntos essa visão e essa autoria. E isso vai fazer valer os altos e os baixos de criar um negócio de sucesso. Pense na possibilidade de cada pessoa da sua empresa estar a serviço de todos os outros na empresa. Se uma empresa cresce e se desenvolve, não é apenas porque é um sonho da organização, mas quando um líder consegue articular a visão de uma organização de tal modo a mover e inspirar as outras pessoas a trabalhar em prol dessa visão, elas trabalham por essa visão porque elas sabem que se a organização ganhar, elas ganham. E se elas ganham, a organização ganha. Liderança é se manter num movimento progressivo para uma direção. É entender que você é responsável, é fonte da divisão, a ideia, o movimento, a ação, incluindo os resultados bons ou ruins. Isso é você. O que eu faço às vezes para me lembrar disso é sair e olhar como a natureza é bonita. E eu já percebi que ela é sempre envolvente, está sempre se recriando, 24 horas por dia, 7 dias por semana, e isso faz com que eu me lembre quando eu estou em movimento e quando eu estou estagnado. Uma das razões para eu gostar de ir para a mata é a natureza. É natural. É assim que vemos a natureza e nós somos parte dela. Nós vivemos aqui no planeta. Então, quando olho para a natureza e vejo como ela funciona, vejo como minha vida deve funcionar. E se eu cooperar com essa maneira de ser, ela flui facilmente. Mas se quiser fazer a meu modo, fica difícil. O problema nos negócios é, eu vou montar uma empresa porque ela vai me trazer a independência financeira, vai me ajudar a não me preocupar em me aposentar, vai gerar uma renda passiva, vai me ajudar. Assim que começa a pensar dessa forma, adivinhe, seus sócios, clientes e todos os outros vão para o segundo plano. Bom, e o que há de errado nessa imagem? Será que eu vou a um restaurante para garantir que o dono desse restaurante possua independência financeira e renda passiva? Acho que posso encomendar algum enlatado pela internet. A história de WC. Eu adoro o que faço, porque não preciso ser brilhante, inteligente ou ter um diploma da Harvard. Eu preciso estar consciente, preciso estar presente, preciso ser entusiasmado. Tenho que estar disposto a servir as outras pessoas. Com o tempo aprendi que as 3 palavras mais importantes para um restaurante são: eu vou voltar. É assim que podemos fazer crescer o negócio. É uma estratégia simples e se resume aos mais básicos dos serviços. Ser uma pessoa autêntica, cuidadosa e prestativa, porque se você fizer isso, aí o universo lhe dá o retorno. E no restaurante você não sabe se vão comer sobremesa, ou se vão voltar outra vez, ou se vão divulgá-lo para outras pessoas. Mas sei que dando mais, eu vou receber muito mais. Trata-se de fazer com que as pessoas saiam se sentindo melhor do que quando chegaram. As pessoas têm que gostar tanto de lá que mal podem esperar para retornar. Não conheço muita gente que volta a um restaurante apenas porque a comida era fabulosa. Se o serviço for terrível, a hospitalidade ruim e as pessoas rudes, não voltam. Nunca vi darem uma boa gorjeta para alguém de quem não gostaram. Há muito amor quando se deixa o ego de lado. Há muito amor quando se diz: o importante não sou eu, o importante é você. Você está aqui e é o convidado. E pode contar que isso será o suficiente. É preciso saber lidar com o dinheiro, mas se você souber ser hospitaleiro, as pessoas vão sentir sua presença, vão sentir que você se importa com elas e vão voltar. E se você conversar com elas, coisa que se faz muitas vezes, e lhes perguntar: estamos fazendo direito, vocês vão voltar, etc., elas vão dizer: a propósito, o purê estava frio. Mas tudo bem, não se preocupe. Elas se apaixonarão por você, vão se sentir donas de você. E que clientes legais para se ter. Os clientes que saem insatisfeitos nunca vão lhe dizer. Aliás, você também não vai perguntar. Esse é o pior cliente que se pode ter.
porque vão contar a 10 ou 20 pessoas sobre a péssima experiência que tiveram. Você tem que ser bom ao fazer a comida e ser bom em muitas coisas, mas deve se preocupar mesmo em tratar bem a pessoa que entra por sua porta e querer que se sinta bem ali. Muitos de nós deseja, quer, precisa, mas quem quer pagar o preço? Arriscar tudo para ter algo que realmente quer. A maioria de nós não aceita isso. Falamos e pensamos nisso. Eu fundei umas 26 empresas, me arrisquei várias vezes, fiz isso muitas vezes. Tive alguns sucessos e tive alguns fracassos. Algumas vezes eu tive que fechar porque não ia muito bem. Você tem que desejar arriscar algo para obter algo. E se não quiser fazer isso, não faça. Mas não fique aí, meu Deus, eu gostaria. Isso não vai adiantar nada. Então é preciso se mexer e agir. Digamos que aqui onde estou sentado sou eu. E digamos que há um círculo em volta de mim, de um certo diâmetro, digamos, de 2 metros por aí, dessa largura. Tudo dentro desse círculo me é familiar e conhecido por mim. E é onde eu moro, as coisas que me apresentaram, as que me ensinaram o que eu acredito e incorporei. Fora desse círculo é desconhecido para mim, é estranho. Então, se eu quiser aprender, se quiser crescer, se quiser ter algo a mais, ter mais dinheiro, melhor relacionamento, boas férias, casa maior, mais paz, amor, o que for, eu acho que preciso ir até lá, onde eu ainda não estive. Qualquer coisa que você queira fazer requer prática. Eu toco violão e quando comecei, eu não conseguia tocar muito bem. Ainda assim, eu era um violonista, tinha um violão, apenas não tocava muito bem. No entanto, conforme fui praticando durante alguns anos, eu me tornei um bom violonista. E então eu aprendi a cantar e tocar. Depois eu aprendi a fazer harmonia no violão e agora eu sou um violonista competente, consigo tocar e cantar. Eu acho que muitas pessoas podem ter uma visão, mas elas não querem pagar o preço e não olham antes de começar a ter a intenção. E é aí que sabotam a si mesmas. Então, você está disposto a pagar o preço? Se não quiser pagar o preço, abandone a sua visão. É isso que eu ensino a todas as pessoas. Abandone sua visão se não quiser pagar o preço. Ache uma visão pela qual queira pagar o preço. Não é para abandonar todas as visões, mas assim não vai acontecer. A história de Andy. Em 1988, meu saldo foi negativo. Eu estava sem trabalho, sem renda e 9 anos depois eu estou morando na praia. Vivendo a vida que sonhei. Eu não fiz faculdade, eu só estava disposto a trabalhar duro. Eu cresci num bairro pobre. Eu apenas saí para o mundo e trabalhei. E dei duro. Ora, eu não sou mais inteligente que ninguém. E certamente nunca tive uma varinha de condão. Eu só tive coragem. Eu tive paixão e intenção. Então fui para o mundo. E trabalhei todos os dias, sem parar, até obter os resultados, que consistiam com minha declaração. Bom, fiz isso algumas vezes na minha vida. E todas as vezes que o fiz, tive sucesso em alcançar o que me propus a fazer. Não sem desafios, não sem fracassos no caminho, não sem tropeções. Mas eu estava determinado. Se você realmente quiser uma coisa, faça o que for necessário para que aconteça. Esteja disposto a passar por apertos ao longo do caminho. Eu paro e sonho com outras maneiras de fazer dinheiro. Eu vou à luta e às vezes até consigo. Agora, todo mundo vence? Não. Eu conheci pessoas que tinham, digamos assim, trabalhos sem futuro. E aí as circunstâncias os forçaram a sair dali. E quando eram forçadas a sair, elas saíam e acabavam criando algo muito, muito melhor do que o que tinham antes. Mas uma força as empurrou. E eu acho muito possível que essas pessoas que estão nessa situação de trabalho consigam visualizar o que está para chegar e então tomem uma atitude. O maior obstáculo que eu vejo ou ouço falar são pessoas que não querem correr o risco. E com certeza existe uma correlação entre risco e recompensa. Acho que qualquer pessoa no mundo pode trabalhar duro, se comprometer e criar a vida que sempre sonhou.
Existe um sistema que não falha nunca. É consistente. E existem princípios para que isso aconteça. Se nós conseguirmos achar esses princípios centrais e aderir a esses princípios, nossa vida também vai funcionar. Tudo funciona. Conversas que não funcionam. Eu acredito que isso aconteça nos relacionamentos. Eu vou tentar, para ver o que acontece. Já me disseram que tentar é fracassar com honra. Tentar é diferente, porque é claro que você está agindo, mas você está mais comprometido com a luta em si. E o que você realmente pensa, aquilo que o seu contexto indica, é que, na verdade, está fracassando nas suas ações. Então, você está querendo que alguma coisa aconteça, mas não está acontecendo porque você está gastando sua força na luta. Você armou uma coisa para que, caso dê errado, você não fique mal e vai se sentir melhor consigo mesmo. E a razão de muitas pessoas não conseguirem o que querem é já terem formado uma opção, caso não consigam. O pano de fundo precisa ser: fracasso não é uma opção. Vou conseguir. Eu estou disposta a fazer o que for, ser o que for. Não vou desistir, jamais desistirei. Não aceito a opção de fracassar. Sei que isso é muito difícil, especialmente se você já tentou muitas e muitas vezes durante a sua vida. Algumas pessoas ficam presas em: como vou me comprometer com isso se não sei como resolver? Ou se tenho evidências de que não vou conseguir nunca. É fácil dizer, quero mais é que tudo se dane, ou ser superficial, ou sugerir algum exercíciozinho frívolo, qualquer coisa, sei lá. Mas você pode se deparar com alguma coisa que derrube sua experiência. Por exemplo, digamos que a sua experiência seja conseguir gasolina para o seu carro. Como é que você encara isso? Encara como um sofrimento ou encara como uma contribuição? Uma das áreas críticas é como você estipula suas intenções. É algo específico já realizado ou é como uma cenoura que está ali e você quer alcançá-la ou você não quer alcançá-la? Você quer chegar, mas você não chega. Então sua intenção deve ser: eu já consegui. É meu. Participação integral. A história de Eric. Eu sou filho único. Não tive pai porque ele morreu antes de eu nascer. Desde muito cedo eu tive que cuidar de mim mesmo, aprender a me defender sozinho. Sempre gostei das pessoas. Eu era muito popular entre as meninas na escola, mas era sempre platônico. E daí eu passei por experiências e tudo mais, e aí você descobre que, você sabe, eu sou gay. E acho que o mais difícil é assumir para si próprio. Eu tive muita sorte porque isso não foi um problema para a família, foi algo que eu tinha que resolver, e convicções religiosas também. Aceitar a mim mesmo exatamente do jeito que sou, e isso foi o mais difícil porque eu me assumi gay na adolescência bem cedo. Atualmente sou gerente de corretagem de uma imobiliária em Nova Jersey. Abriram um escritório novo da Keller Williams em Fort Lauderdale e eles estavam querendo um sócio investidor. Então a oportunidade surgiu assim e eu disse sim. Eu sempre voei e aí eu conheci um cara, o Gary, que é dono de um caça russo L-39. Acho que ele o importou e ele mesmo cuidou da aviônica. Há uns 2 anos, perto do 4 de julho, eu pilotei e foi como eu comemorei o feriado. Foi muito legal. Fiz todas as acrobacias, subidas, voltas invertidas, giros, enfim, fiz todas as manobras. É a maior adrenalina, pura tensão, é como o paraquedismo. Também provoca uma emoção extrema, é excitação, eu me sinto poderoso. Porque se eu fiz isso, eu posso fazer qualquer coisa. Quando eu era mais novo, eu tinha muitos brinquedos. Quando amadureci, eu passei a valorizar as experiências e o tempo que eu passo com as pessoas, porque as coisas não duram. Elas dão um prazer momentâneo, mas desaparecem. Para quem está de fora, minha vida parece fácil. Eu faço ela parecer fácil porque eu tento incorporar
Trabalho com prazer. Eu nunca deixei de agradecer pelas coisas e as pessoas que tenho em minha vida. Trata-se de trabalhar junto, formar um time, uma rede e garantir que aconteça. Participar, se movimentar. Participação integral. É a última parte do relacionamento. Participação integral. O que significa? Significa que quando você sai da cama de manhã, já está na ativa. E quando vai para a cama à noite, está exausto. Por quê? Porque você joga com tudo. Joga sem nada a perder. E, na verdade, você não tem mesmo nada a perder. Porque, como falei antes, ninguém sai vivo deste jogo. Então, se não posso sair vivo do jogo, quais são minhas opções? Jogar com tudo. Totalmente responsável. Como origem, criando do nada. Ir fundo 100% ou se restringir. Garantir que não vai cometer erros. Estar certo. Ser condescendente, julgar, isolar-se e não se relacionar. Essa resposta não é difícil para mim. E acho que para você também não. Eu acho que quando nos importamos e nos engajamos com tudo na vida, participamos fundo da vida. E aceitamos nos arriscar, fazer coisas que possam parecer incômodas, como falar com estranhos. Faz muita diferença para eles e ainda mais para a gente. São pequenas coisas, como se dispor a falar com um completo estranho numa mercearia. É uma coisa tão pequena, mas você nunca sabe a diferença que vai fazer para outra pessoa. E esse sentimento de satisfação por ter feito isso é incrível. A história de Michael. Eu possuo um abrigo para os sem-teto em Las Vegas, que começou com um amigo meu. Ele é um cara rico, que sabia muito bem da importância de retribuir. Ele falou para mim que já tinha tanta coisa e gostaria de interagir com o sem-teto. E também ele queria fazer a parte dele. Fazia muito calor em Las Vegas, então fomos levar água até uma área onde os desabrigados da cidade se concentram. Então o que nós fizemos foi levar um caminhão cheio de água, meias e essas coisas que ajudam as pessoas. E enquanto oferecíamos a água e interagíamos com eles, aí uma família jovem se aproximou. E eles não deviam ter mais de 20 anos de idade. E eles tinham 3 filhinhos pequenos. Estava fazendo 46 graus e estavam completamente vestidos, inclusive com casacos. E os casacos estavam sujos. As crianças estavam sujas. Aquela interação foi difícil. Mas eu acho que existe o que extrair daí. E eu acredito que as pessoas devem purificar das emoções. Então, porque eu estou preocupado, porque eu estou emocionado com aquela interação, isso é o máximo. Porque o que há nisso para mim, o que há em tudo isso que me emociona? E o que é que isso vai me levar a fazer? Eu usei a emoção dessa experiência para me incentivar a construir essa fundação. Porque talvez eu acredite que se eu der algum dinheiro para as pessoas, então eu vou estar perpetuando a miséria. Mas as necessidades humanas básicas precisam ser satisfeitas. Então, esse é um nível. E eu vou ajudar essa pessoa nesse nível. Mas também vou ajudar essa pessoa a sair desse nível, se ela estiver pronta. As pessoas perguntam sobre o poder do pensamento positivo. Esse poder é válido desde que você tenha uma intenção. Se você tem um pensamento, não quer dizer que isso vai te levar a algum lugar. Pode ser só uma nuvem passando. Mas se você puser uma intenção, se dirigir esse pensamento,
É aí que começa a ativação. E quando age sobre esse pensamento, é quando você o ativa. Ficar aí sentado pensando numa conta de banco, quando você não tem um trabalho que renda o suficiente para que você pague as suas contas, provavelmente não vai gerar abundância financeira. Alguns dizem que basta focalizar em algo e uma mágica acontece. Mas é preciso focalizar de modo a que possa agir como deve ser. E aplicar toda a sua energia nisso. Você tem que agir. Olha, a sequência é ação, resultados. Sem ação, sem resultados. Eu confesso que não conheço muitos casos em que só de pensar, ou seja, apenas ficar sentado pensando, fosse resolver alguma coisa. Eu sei porque já tentei isso. Eu pensei no que queria que acontecesse com muita força. Cheguei a ficar obcecado. E eu não vi qualquer movimento para que alguma coisa acontecesse. Agora, por outro lado, quando falo ao telefone, quando uso e-mail, quando eu pego o meu carro e vou ver as pessoas e começo a falar sobre o que eu quero, falo em como tal coisa é uma ótima ideia e começo a ouvir suas opiniões sobre o assunto, mostro meu entusiasmo, é aí que vejo as coisas se movimentando bem rápido. Conhecimento é inútil, a menos que a gente use ele. Então, quando obtiver um conhecimento, descubra como usar e ponha em ação. As pessoas que sabem o que fazer com o conhecimento sempre têm sucesso. Só conhecer uma coisa não adianta, tem que saber o que fazer com o que se conhece. Você pode ser uma dessas pessoas que está sempre em ação. Mas ação e ação e ação sem uma visão é apenas desperdício de energia, é só movimento. Isso não vai levá-lo a lugar algum. Mas quando você tem uma visão e tem uma linha de ação, suas chances de obter sucesso são maiores do que de não obter. As coisas acontecem por causa das relações, porque chegamos a acordos sobre elas. E algumas pessoas são craques em fazer isso naturalmente. Algumas têm que se esforçar, a maioria tem que se esforçar. Assim que você entende como funciona, você deve jogar conforme as regras. Então você precisa praticar, até que seja como respirar para você. Aí não pratica mais. É como andar de bicicleta. Se você sabe andar de bicicleta, vai levar um tempo até conseguir a distinção chamada equilíbrio. Mas assim que o atingir, está feito. Pode ficar sem pedalar por 10 anos, mas se eu lhe der uma bicicleta, você vai andar nela. Talvez precise treinar até ficar bom mesmo, mas você já tem a distinção. Quando eu pratico alguma coisa, tanto que até faça parte de mim, faça parte do meu corpo, seja parte de quem eu sou, eu posso relaxar. Aí estou livre para criar. Algumas práticas que recomendamos: manter um diário, meditar, fazer exercícios físicos, ser capaz de ler, de estudar, ficar quieto. Porque quando ficamos quietos e recolhidos, nos tornamos capazes de ouvir coisas que estão muito além do bate-papo. Você precisa ler os livros, ver os filmes certos, juntar-se às pessoas certas, assistir a outros seminários, precisa aprender meditação, talvez até encontrar um mentor. Mas isso é uma mudança de direção, é um foco todo novo. Eu acho que isso é uma coisa muito pessoal. Bom, quer dizer, desde a própria visualização, ver o que você quer, escrever sobre isso, ser detalhista quanto às características, às atitudes, às experiências que quer viver. Algo como cortar figuras e criar um mapa ou um quadro daquilo que você quer. Quanto mais claro estiver aonde quer chegar, seu objetivo, mais fácil será pôr em ação. Eu tenho certeza de que alguns de vocês aí podem estar pensando assim: espere aí. Eu não quero ser o autor da minha vida, o criador da minha vida. Deus é o criador da minha vida. Uma coisa que pode ser confusa neste momento é responsabilidade pessoal. E quando dizemos responsabilidade pessoal, não estamos dizendo que Deus não é todo-poderoso. Apenas dizemos que dentro disso tudo, nós somos responsáveis. Digamos que há algo no universo. Chame como quiser. Se Deus for um pouco demais, tudo bem. Mas há algo neste universo que dá vida a tudo neste planeta. O que é isso?
É Deus, é um espírito, é tudo. Digamos que você saia agora daí, colha um morango e morda esse morango. Foi você quem fez isso? Não. Mas há alguma coisa em ação que faz com que tudo esteja aqui, que eu e você possamos interagir aqui neste momento. E esse trabalho de transformação é grande parte disso. É reconhecer que isso existe, o que é essa força, o que é esse poder. E o próprio nome de Deus em si. E se nos deixarmos levar por isso, vamos tirar nosso próprio poder. O mistério divino expressa sua essência em nós. E o que olha para mim através dos seus olhos e o que olha para você através dos meus olhos é a mesma coisa. Se eu penso em Deus, não penso num cara de cabelos longos e uma luz aqui atrás. Esse não é Deus para mim. Quando eu penso em Deus, penso na unidade da energia. Isso é Deus para mim. E isso encaixa. Eu posso relacionar religião com espiritualidade, com física quântica, com física einsteiniana, com medicina. Está tudo misturado. Basta ver como se relacionam. Olha, tem uma coisa interessante nisso. É o inominável. Qualquer nome dado vira uma limitação. Acontece a mesma coisa com você, não importa o seu nome. Claro que você tem um nome. Billy, Joe, Sam, Bárbara. E isso não é o que você é só o seu nome. Mas sempre que você disser eu sou isso, você estará se limitando. A autoajuda tem a má fama de ser extremamente narcisista. Tudo é sobre mim. Talvez seja verdade. Mas agora o que eu quero falar e vou falar é sobre você. Sobre você ser realmente para todo mundo. E o jeito de nós sermos para todo mundo é nos comprometer a ouvir e falar de uma maneira que enriqueça o relacionamento. O melhor jeito de começar, tendo em mente o final, os resultados, é pensar sobre o fim da sua vida e se perguntar o que você quer dizer no fim da sua vida. E o que você quer que os outros digam de você ao fim da sua vida. A maioria de nós não quer ouvir as pessoas dizendo no nosso enterro: ele tinha uma ótima empresa, tinha muito dinheiro. A maioria de nós quer as pessoas dizendo coisas sobre nós e nossas vidas que são muito mais essenciais. Ao nascer neste mundo, não te dão garantia de que sua vida será um sucesso. Não há garantia de que quando entrar no palco da vida, a plateia estará aplaudindo. Então, arrisque tudo. Divirta-se. Aventure-se. Explore. Experimente. Indague. E se entregue às outras pessoas. Sirva a grande humanidade e você verá a grande humanidade em si mesmo. A resposta para absolutamente tudo. Recapitulando os 4 P's para o crescimento pessoal. O primeiro é propósito. Descubra e esclareça seu propósito na vida. Depois escolha uma atividade que o inspire e o leve à ação. O próximo é princípios. Alinhe suas ações ao fluxo natural da vida e às leis do universo. Depois vem práticas. Elimine seus padrões e hábitos. Identifique o que funciona e o que não funciona e dirija sua energia para aquilo que você quer. O último é persistência. Dê tudo de si, jamais desista. Os passos são: veja, diga, seja, faça, mostre-se, divida, celebre. A resposta para mim é confiança e entrega. A resposta para mim é ame o mundo, ame as pessoas à sua volta indiscriminadamente. A resposta é que não tem resposta. Cada pessoa tem a sua própria. A resposta definitiva é amor. Talvez a resposta seja... Você está disposto a estar na pergunta? Está nas questões que você persegue e a resposta é você. Você tem que ser a resposta para si mesmo. Eu acho que a resposta deve ser transforme-se e cresça. Cresça consistentemente. Crescimento existe em abundância. Amar. Amar é a resposta.
Qual é a resposta? Não há resposta. Mas quero dizer uma coisa. Na verdade, a resposta é conhecer a si mesmo. Conhecer a si mesmo como um ser infinito, que é tudo. Só isso. A resposta serve para todos, seja quem você quer ser. E essa é a resposta para absolutamente tudo. O que você quer ser? Dê de presente a resposta para todos na sua vida. Há inúmeras maneiras de partilhar a mensagem. Além de DVDs, temos folders, postais e outros produtos disponíveis em gettheanswer.org. Mantenha a força de A Resposta viva na sua vida. Organize seus próprios encontros, reuniões de pessoas compromissadas a se ajudar e a praticar os princípios explorados no filme. Acesse o endereço na tela para ver dicas sobre como abrir o seu próprio grupo de discussão e para outras ofertas limitadas. E lembre-se, você é a resposta.